Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, antes do vídeo continuar, eu queria agradecer muito aos destaques semanais. De verdade, galera, vocês não sabem o quanto vocês me ajudam ao comentar ou interagir com o vídeo. Vocês simplesmente me ajudam a ter forças para continuar. É claro, também não se esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever e hypar o vídeo. E nunca se esqueça de seguir a Cristo. Mas enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Dragon Ball AF, em sua maioria, é um nome dado para mangás que se passam depois do final de Dragon Ball GT. E procurando um Dragon Ball AF que não fosse tão ruim para eu poder analisar, eu acabei encontrando o Dragon Ball New Age. Falando sobre a arte, por incrível que pareça, eu até que gostei dela. E é claro que ela também tem problemas que todo mangá tem, como o de ficar fazendo referência e cópia toda hora. Mas de um modo geral, eu gosto dessa arte. E como ela emula os traços do Akira, semelhante ao Young Didi, e quando ele faz desenhos mais originais são até que legais. Porém, o autor não parece saber desenhar mulheres. Vou explicar isso daqui a pouquinho. Agora, falando sobre a história, o capítulo 1 começa com algumas coisas interessantes, tipo o fato de que o Goten tá estiloso e tá sem aquele cabelo horroroso do GT. Não só isso, como nós somos apresentados a alguns núcleos que não importam muito na história. Temos Marron e 18 conversando com o Mr. Satan para elas ficarem famosas, o Goten levando a Palace pro cinema, a Pan na escola, o Trunks com o que parece ser a namorada dele, e aliás o cabelo dele ficou estranho. Talvez é alguma forma de desvencilhar ele do Trunks do futuro, mas ainda assim eu achei meio diferenciado. E os Saiyajins treinando e o Sr. Popo com o Piccolo. Mas pera aí, o Goku tá treinando com o... Ah não! Por favor, não seja o protagonista. Voltando, o Vegeta tá lá na Corporação Cápsula e do nada a Bra e a Xuxa... Pera aí, o que a Xuxa tá fazendo aqui? Isso era pra ser a Bulma? Olha, a Bulma do GT já não se salva muito, mas essa conseguiu superar em todos os parâmetros. Mas então a Videl 2 e o Raditz 2 aparecem. Eu até que não sou tão contra esse negócio de Saiyajins sobreviventes aparecerem e tal, mas eu sempre fico com o pé atrás, porque geralmente as histórias dão motivos meio sei lá. Logo após isso, o Vegeta acaba encontrando eles e o capítulo acaba. Se tem algo que me irrita quando eu tô assistindo algo é quando o personagem não diz sua motivação. E eles meio que ficam nesse joguinho de eu vou me vingar pelo que você fez e tal. Porém, felizmente nos é mostrado um flashback que mostra parte da motivação do vilão, onde aqui o Vegeta se demonstra sendo um completo otário com o vilão criança. Mas então o Vegeta chega e pergunta o nome do Raditz 2 e da Videl 2. Por mais que eles estivessem surpresos, eles falaram o nome deles. O Raditz 2 se chama Rigor e a Videl 2 se chama Separe. Mas infelizmente aqui começa um dos maiores erros que um fã mangá pode cometer, e que se você acompanha o canal já faz algum tempo, você deve conhecer. O efeito Young Didi se trata de quando um fã mangá de Dragon Ball tem essa mesma estrutura de história. Os personagens acabam indo para um lugar específico, geralmente um lugar mais desértico, e as lutas funcionam da seguinte maneira: vem um personagem, luta com o vilão principal, é derrotado, aí vem outro personagem, luta com o vilão principal e é derrotado, e fica nesse ciclo até a saga acabar. E adivinha só, Dragon Ball New Age infelizmente comete esse mesmo erro. Agora, voltando para a história, o Vegeta decide não perder tempo e se transforma logo em Super Saiyajin 4. E uma coisa que eu acho muito legal é o fato deles se referenciarem a saga Saiyajin, onde tem todo aquele negócio dos Scouters, poderes de luta e tal. Eu gosto muito porque eu sou fã da saga Saiyajin, mas para compensar, o Rigor acaba se transformando em Super Saiyajin também, mas é um Saiyajin diferente do habitual. Ele tem olhos vermelhos e raios vermelhos em volta do corpo, e aparentemente é muito mais forte, onde por mais que a forma base do Rigor seja do mesmo nível do Vegeta, aqui ele tá
espancando o calvo. E uma coisa que eu gostei desse mangá é a forma que ele faz alguns efeitos de socos e de destruição, inclusive de forma mais limpa do que o Toyotaro. E de novo temos aquilo do vilão que bate e não explica. O Rigor fica falando: ah, você sabe o que você fez pra mim, eu tô te batendo, eu tô me vingando, e o Vegeta tá lá boiando. Infelizmente nos é explicado o que aconteceu no passado, onde basicamente o Bardock mulher, que era a mãe do Rigor, foi perseguida pelos homens do Rei Vegeta e posteriormente assassinada pelo príncipe. E sinceramente, cara, eu até que gosto desse conceito do personagem querendo vingança, até porque faz bastante tempo que nós não temos um vilão com uma motivação assim em Dragon Ball. Inclusive nós até chegamos perto com o Granola, mas o caminhão desandou no meio do caminho, e quando ele acaba se lembrando disso, nós temos meio que um vislumbre da nova transformação dele, onde o olho dele começa a ficar totalmente preto, e quando isso acontece, o poder de luta dele é tão grande que os outros personagens decidem aparecer. E uma coisa que eu acho interessante aqui é que eles falam que o Ki dele tá crescendo exponencialmente, e eu sei, esse conceito já tá infestando mangás de Dragon Ball, seja oficial ou seja fã mangá, mas a forma como foi feita aqui eu acho até interessante, por mais que não seja explicado diretamente como ele tem esse poder. E uma coisa que eu gosto, por mais que não funcione diretamente em Dragon Ball, são as estratégias, e é muito interessante os personagens tentando fazer algo para resolver o problema. E a estratégia é o seguinte: o Pecolão, Goten e Trunks ficam apanhando pro Rigor enquanto o Vegeta faz um ataque bombástico. Agora vamos ver na prática. O Vegeta disse que só precisava de 1 minuto, então não deve ser tão sofrido assim. Quer dizer, não que 1 minuto seja pouca coisa. Então o Pecolão vai na frente e decide fazer cócegas no Rigor enquanto apanha pra ele. E então o Gotenks aparece. E olha, eu vou ser até honesto com vocês, essa luta foi até que bem interessante, tem uma coreografia, uns painéis legais, sabe? Porém é aquilo, né, não dá pra esperar muito do Gotenks. Impressionante que ele sempre tem que fazer gracinha e sempre estraga tudo. Mas uma coisa que eu gostei bastante é esse ataque do Vegeta, cara, ele tá muito bem desenhado, eu pessoalmente achei irado. E aparentemente o Rigor acabou morrendo, e por isso a mulher fica irritada e tenta matar o Vegeta, dizendo que nunca deveria ter acreditado nele. Porém o Rigor aparece do mais absoluto nada com o fucking Super Saiyajin 4. Quando finalmente tudo parece estar perdido, o Gold aparece. E o Gohan tá muito feio, cara. Tudo bem, eu sei que é o GT, mas ele tá parecendo o Vegeta. E uma coisa que eu pessoalmente acho muito legal é o Goku falando sobre o desenvolvimento do Vegeta. E ele fala, né, que com o tempo o Vegeta foi aprendendo a conviver com eles e ele acabou se tornando uma pessoa melhor. Por mais que ele seja chato, esse discurso não só passa a vibe Goku de ser, mas é legal ver o Goku ressaltando o Vegeta. Eu sempre gosto desses tipos de cenas. E então temos a batalha de Goku e Vegeta em Super Saiyajin 4 versus Raditz 2 em Super Saiyajin 4. E essa luta, por incrível que pareça, é muito legal, cara. Eu gosto bastante da coreografia e das cenas de destruição e tal. E deu pra ver o quão brabo o Rigor é, porque ele leva um Kamehameha e um Gallic Roll na boca e fica vivo. Ele não tá exatamente intacto, mas tá vivo. E nisso que ele fica vivo, cara, ele acaba me lembrando bastante o Jiren, que no caso tem aquela cena de flashback que ele usa pra ficar mais forte. E eu gosto que no flashback, cara, o mestre dele basicamente diz que enquanto ele tiver esse rancor e esse ódio dentro dele, a única coisa que ele vai ter vai ser a força, já que a verdadeira paz não vem do ódio e sim do perdão, viria do fato dele esquecer o passado e seguir pra frente. Que é claro, é óbvio que eu concordo, por mais que sim, eu
entendo o motivo do Rigor ter tanto ódio do Vegeta. E ele acaba se transformando em uma espécie de Super Saiyajin 4 Evil, o que eu achei muito maneiro. Falando um pouco sobre o Evil Super Saiyajin 4, ele tem o pelo com um vermelho mais escuro, tem o cabelo mais puxado para o Super Saiyajin 3, os raios e os olhos dele são vermelhos, ele fica mais musculoso, o cabelo fica o dourado do Super Saiyajin, e é aqui que o olho dele começa a ficar preto. Basicamente a forma funciona assim: quanto mais poder ele tem, menos sanidade ele tem. É mesmo? Ah, e eu esqueci de falar, tem esse cara que aparece e ele não vai aparecer mais. E então o cara simplesmente tá louco e vai pra cima do Goku e do Vegeta. E quem aparece pra salvar eles? O poder oculto! Calma, gente, calma. Então eles estão prestes a morrer. Porém, a última esperança aparece. Ele mesmo, Gogeta! Peraí, Gogeta? Ele tá diferente. Mas ele tá até que bem bonito, na verdade. Ele tá parecendo bastante o Gogeta do Super. Eu consigo entender um pouco a razão por trás disso. Parece que nesse mundo aqui a batalha dos deuses aconteceu, porque no primeiro capítulo nós temos o Goku falando que ele se transformou em um deus e blá blá blá. E alguns capítulos atrás o Goku falou que o Ki do Rigor lembrava um pouco o Bills, mais especificamente o Ki dele quando ele estava lutando contra o Bills. E bom, Gogeta GT/Super em Super Saiyajin 4 versus o Evil Super Saiyajin 4 Rigor. E olha, eu tenho que admitir que essa luta tá boa, porque é bom ver o Gogeta espancando alguém. Então o Rigor, que virou essa espécie de Broly 2.0, tava ficando cada vez mais insano. E chegou em um ponto da luta que ele tava ficando tão insano que ele até mesmo esqueceu de quem ele era e de quem a esposa dele era e do filho dele. Basicamente ele realmente enlouqueceu. Nesse mangá temos algumas cenas onde a Separe chega para acalmar ele quando ele tá meio que se descontrolando. E isso acontece dessa vez. Ela vai lá e tenta acalmar ele. Porém, como ele tá louco e se esqueceu de tudo, ele vai lá e tenta atacar ela. Como assim acabou, cara? Pera aí, eu quero saber o que aconteceu. Bom, então é isso, né, gente? Esse foi o vídeo. Hã? Como assim esse não é o único mangá? Ah, aparentemente nós temos um segundo mangá. Então essa história aqui é basicamente para contar o passado do Rigor. E a história começa com a Ginny e o Bardock mulher conversando, onde basicamente elas estão conversando sobre suas vidas e seus filhos. E eu acho que você já percebeu que esse mangá ele leva em consideração bastante coisas do Super. O que eu não vou mentir, eu acho bem legal, até porque se continuasse na linha do GT a história ia ser meio previsível. Então pegar essas duas linhas do tempo que a gente gosta e juntar elas, criando uma terceira linha do tempo diferente, é interessante sim. E é legal quando um fã mangá tenta criar seu próprio universo, é claro, de forma bem feita. E olha, quando eu tava lendo esse mangá, eu acabei achando que a mãe do Rigor tava mentindo pra Ginny, porque quando a Ginny pergunta pra ela qual o nível de poder do filho dela, ela acaba ficando meio pensativa. Algo semelhante ao Shrek falando o próprio nome, mas pelo visto sim, o Rigor tinha um nível de poder parecido com o do Vegeta. E também a mãe do Rigor faz a Ginny prometer que, se ela acabar morrendo, ela vai cuidar do Rigor. Afinal, pelo visto, a mãe dele era uma guerreira e não uma mulher de casa. E logo após isso, acaba ocorrendo um time skip de 6 anos, onde aqui Rigor e sua equipe acabam discutindo sobre o desempenho deles na batalha, e aqui nós acabamos descobrindo que a Videl 2.0 era bem fraca, e é claro que isso já era meio óbvio, tendo em vista que ela nem lutou direito. E aqui nós também descobrimos que o comandante do esquadrão do Rigor era o Vegeta, e que é claro, os Saiyajins não gostavam dele. Por toda essa marra e orgulho dele, o Vegeta tava meio que fazendo tudo sozinho. Na verdade, não é que ele tava fazendo tudo, ele só chegava ali, lutava com mais forte e caía fora, ele não ajudava os outros. Então o Rigor, achando que é o protagonista, vai tentar lutar contra o Vegeta e...
Bom, não dá muito certo. Pobre Rigor, completamente humilhado. Então logo depois disso estamos tendo uma conversa entre Bardock e a mãe do Rigor e acontece isso. O que eu acabei de ver, cara? Tudo bem, o Bardock do Super não é tão durão quanto o do Z, mas o cara ter medo de mulher? Ah não, cara, agora o mangá perdeu ponto comigo. E o contexto é o seguinte, aparentemente 2 amigos deles acabaram morrendo. E o Bardock acaba explicando que o mensageiro disse que eles tinham pedido pra ela cuidar da filha deles. Filha essa que é a Videl 2.0. E então ela acaba ficando irritada justamente por aquilo que eu falei. Ela é uma guerreira e não uma dona de casa. Porém, de todas as pessoas, o Bardock ficar assustado por um carteiro? Mas enfim, né, uma coisa que eu achei interessante é o fato de que aparentemente a Kali existia no universo 7, o que é claro, um conceito que não foi nem um pouco aproveitado no Super. E eu sei, isso pode ter sido só uma referência, mas quem sabe. E então depois disso, no próximo capítulo... Acabou. Eu não acredito em você. Eu não acredito. Me desculpe. Eu só achei que devia saber. Enfim, o que você achou desse fan mangá? Não se esquece de deixar aí embaixo porque é muito importante. Eu não tenho uma opinião 100% formada, já que não tem final, mas no geral é até que o saldo é mais positivo do que negativo. E é claro, eu sei que às vezes a vida pode parecer difícil e você pode achar que tá tendo desafios mais difíceis do que você pode aguentar. Porém, sempre fale com Deus, pois Ele é o único que pode nos ajudar, independente de qualquer coisa. Não se esquece de falar com Ele. E é claro, também não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar. Espero que tenham gostado e valeu, falou e fui!